Pode pensar! Bom dia, pensadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Pensar, o seu podcast favorito sobre pensadores e filósofos contemporâneos. E sobre o que vamos falar hoje, Mari? Nós vamos falar sobre um filósofo que revolucionou as estruturas filosóficas do século XX, ao analisá-las por meio de uma estrutura ótica, Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo francês contemporâneo que se dedicou à reflexão entre poder e conhecimento e estudou vários problemas sociais, dentre eles o sistema penitenciário, a instituição escolar, a psiquiatria e a psicanálise, praticada de forma tradicional, e a sexualidade. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1926, na França, no seio de uma família de médicos. Licenciado em Filosofia e graduado em Psicologia Patológica, foi psicólogo em hospitais e em penitenciárias. Também foi professor universitário na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Tunísia e outros países. Escreveu para vários jornais e publicou diversos livros. Infelizmente, faleceu em Paris, no dia 25 de junho de 1984, em decorrência da AIDS. Atualmente, ele é conhecido pelas suas críticas às instituições sociais e por suas ideias sobre a evolução da história da sexualidade. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e de que forma eles são usados como meio de controle social por essas instituições. Veja que cara brilhante! A obra Foucaultiana pode ser dividida em 3 períodos: o Foucault arqueológico, o Foucault genealógico e o último Foucault. Os períodos apresentam ideias e temas diferentes sobre os quais o filósofo debruçou-se. O período arqueológico ficou marcado por uma busca em estabelecer um estudo utilizando o que ele chamou de método arqueológico das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. As principais obras do período arqueológico são As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Isso mesmo, o período genealógico foi marcado essencialmente pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Punir e Vontade de Saber. Nesse momento, o filósofo francês passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação na sociedade. Profundamente influenciado por seus anos de clínica psicológica em manicômios e prisões e pelo método genealógico de Nietzsche, o filósofo passou a tentar estudar, por meio de uma complexa reconstrução histórica e cultural de cenários complexos, a formação do que ele denominou de sociedade disciplinar. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes e em momentos diferentes mediante o modo que ela lida politicamente com elementos relacionados à vida. Entre esses modos de organização, o filósofo encontrou, entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea, uma diferença crucial, em especial o modo de domínio político nas antigas monarquias e nos sistemas políticos recentes. O pensador caracterizou essas diferenças como relações microfísicas e macrofísicas. A macrofísica do poder era o poder que existia e era exercido em grande escala por meio do monarca, que era o único responsável por aplicar, pelo medo, a atividade necessária para controlar as vontades díspares mediante sua própria vontade. E a microfísica do poder está relacionada ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de poderes pequenos, exercidos em pequenos núcleos sociais por meio da aplicação de técnicas disciplinares que docilizariam os corpos das pessoas, treinando-os para as atividades diversas. A escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia e o hospital seriam instituições disciplinares que aplicam a disciplinarização dos corpos, enquanto os líderes de pequenos núcleos de poder, como os pais da família patriarcal, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas subjugadas a ele. No período final, ou último Foucault, Nietzsche aparece mais uma vez na teoria Foucaultiana, dessa vez com mais força. O filósofo francês utilizou as teorias de seu influenciador alemão, sobretudo nas análises dele sobre os gregos antigos, para emergir na cultura grega, em o uso dos prazeres, e desvendar o modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. Nesse último período, uma nova maneira ética também apareceu e deu nome, Cuidado de Si, ao seu último escrito publicado. Os 2 últimos volumes de História da Sexualidade, além de artigos acadêmicos, compõem a totalidade da obra publicada no último Foucault. E esse foi o episódio de hoje, pensadores. Esperamos que tenham gostado de saber um pouco mais sobre Michel Foucault. Até a próxima! Pode pensar!